Olá, irmãos, tudo bem? Então, continuando aqui com as cartas de Cristo, hoje nós vamos falar sobre a juventude e as experiências de Jesus. Essas coisas que nós já falamos em outros vídeos que foi esquecida ou eles não quiseram passar, né? Ninguém sabe muito da juventude, graças a Deus que Jesus, né, inspirou essa irmã e criou essas cartas para a gente ter uma noção de como é que era a vida, né, de Jesus na época. Eu gosto muito disso. Sou realmente uma pessoa que gostaria, gosto disso, né? Isso é uma experiência, uma vivência muito boa pra gente, né? Jesus nasceu na Palestina, né? A mãe de Jesus estava convencida de que ele era o Messias. Acredito eu, por quê? Pelos conhecimentos que ela teve, né? Pelo que ela viveu durante a gravidez, porque ela saiu de um lugar para ir para outro, teve aquela morte das crianças, né? Que Herodes mandou matar as crianças, se eu não me engano, com menos de 2 anos, né? E daí eles foram pro Egito, foram para um monte de lugar e voltaram, né? Teve as visões, as coisas dos céus, então, quando ela estava grávida também, né? Viu algumas coisas, né? A esposa de Zacarias, né? Que era a mãe lá de Ruth, se eu não me engano, eu não lembro o nome. Mas Maria foi, né, ter com a esposa de Zacarias. E quando as duas crianças, né, chegaram perto, Maria chegou perto quando estava grávida, João Batista pulou no ventre da mãe, né? Então, por esse motivo, Maria tinha a certeza que Jesus ia ser o Messias, né? A mãe de Jesus tinha certeza que Jesus ia ser o Messias. Jesus era uma criança. Jesus não era uma criança santificada. Ele não era uma criança. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu já pensei isso, né? Porque Jesus, por ser uma criança, Jesus era uma criança santificada, uma criança, né? Que já era diferente desde pequeno, tal, tal. Ele era diferente, mas ele tinha uns outros aspectos aqui que eu vou ler para os irmãos aqui. Então Jesus não era uma criança santificada quando era pequena, né? Aos 12 anos, ele foi levado até o templo, né, pelos seus pais, para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes. Então, a Bíblia ela fala uma outra coisa, né? Que eles estavam indo a caminho lá de Jerusalém, se eu não me engano, e Jesus se perdeu, ficou para trás, e quando Maria e José foram dar por si, encontraram Jesus no templo, aos 12 anos, falando das grandezas de Deus, e os sacerdotes se maravilhavam com que Jesus sabia, então tinha as coisas que falaram na Bíblia, né? Mas, de novo, né, a Bíblia, pelo que diz aqui, não foi isso que aconteceu, né, na Bíblia, né? Porque eu também achava isso, né? Como é que Jesus vai se perder, né? Se você tem uma mãe e um pai zeloso, e se Maria sabia que Jesus, né, era diferente, já veio para fazer uma coisa diferente, né? Como diz ali, né, que Maria acreditava, né, que Jesus tinha, né? Maria estava convencida que Jesus era o Messias, né? Então eu vou deixar sozinho? Eu acho que não, irmãos. Mas aqui, né, então, por que ele foi com os 12 anos ser apresentado ao sumo sacerdote, né? Porque lá eles faziam uma entrevista, segundo as cartas de Jesus, né? Para ver se estava pronto para iniciar o treinamento religioso judaico na época, né? Judeu. Na filha, que na Bíblia ela fala, né, sobre que Jesus perdeu os pais. Eu tinha falado essas coisas, anotei aqui. Mas, né, pelo que diz, o que está escrito aqui, o que está na Bíblia não é real. Porque para que Jesus vai se perder dos pais, né? Como é que vai se perder? Os pais ficou para trás, se perder de boa assim, com 12 anos. Eu, quando tinha meus filhos com 12 anos, meus filhos já estão criados hoje, mas quando tinha meus filhos com 12 anos, eu ia deixar sozinho em algum lugar? Deixar. Não, eu ia ficar em cima deles. Ainda mais que nem Maria sabia que Jesus era o Messias, né? Ela acreditava que Jesus era o Messias, então. Nunca quebra, né? Mas aqui fala diferente, né? Porque aqui fala que ele foi levado ao sumo sacerdote para ser entrevistado, para começar a iniciar na parte das leis judaicas, né? Estudo religioso, né? Das leis judaicas. Com 12 anos eles faziam isso.
E isso foi suprimido e colocaram outras coisas na Bíblia, né? Mas porém Jesus foi rejeitado, né? Por ser demasiado teimoso. Olha, a gente achava que Jesus era, né? Bem espirituoso, tá, não sei o que, não, mas Jesus era. Provavelmente seja característica dos avatares, né? Provavelmente seja característica dos avatares. Jesus era bem teimoso na época. Bem teimoso. Sua mãe ficou muito decepcionada, né? Como que ele não foi, né? Para o estudo religioso. Mas Jesus não foi aceito porque, agora eu tô falando, né? Eu tô falando isso. Porque provavelmente a programação dele, de Jesus, não era para isso, né? Tanto que a gente sabe que a programação de Jesus, feita pelo mundo espiritual, foi outra, né? Quer dizer, talvez se ele ficasse ali tendo um ensino religioso, talvez ele não tinha sido o que ele foi, né? Então não era essa programação que o mundo espiritual tinha concebido para Jesus, por isso que ele não foi aceito também. Sua mãe o levou para casa e o criou ainda mais intenso na santidade. Então Maria fez com que Jesus procurasse, depois dos 12, né? Procurasse ser mais dentro das escrituras, dentro do que ela sabia, mais santidade dentro do que ela sabia, dentro do estudo, do conhecimento religioso judaico que tinha na época, né? Ainda mais né, de mudar o seu comportamento, né? Só que diz assim que por o que Maria quis fazer com Jesus, santificar ele, deixar ele em casa e falar dos estudos, do que ela conhecia, das leis judaicas, né? Para que ele ficasse mais santificado. Isso teve uma reação ao contrário. Ela ficou mais santificada e Jesus não. Por incrível que pareça, é o que diz aqui nas cartas, né? Jesus, então ele era teimoso, né? E ele não entendeu muito essa parte de santificação de Maria. Quem pegou essa santificação foi mais Maria do que Jesus, né? Ela mesmo tentou fazer, mas ela ficou mais santificada. Mas provavelmente o mundo espiritual já estava fazendo isso com ela, porque tinha que preparar ela pelo que ela ia ver depois lá com Jesus, né? Quando Jesus começou a seu ministério com 30 anos, né? Ficou 3 anos pregando, ficou 33 e foi crucificado. Então ela tinha que ser preparada, tinha que ser santificada, preparada para o que ela ia ver, né? Provavelmente foi isso. Essa programação do mundo espiritual. Continuando sobre Jesus, Jesus foi muito individualista e indisciplinado, né? O que deixava sua mãe mais chateada ainda, porque de certo ela queria que Jesus fosse de um jeito e Jesus era do outro. Jesus chegou a ficar ressentido com sua mãe por causa dessa disciplina, né? Jesus chegou até a ficar ressentido. Na juventude era impossível de controlar Jesus. Um verdadeiro rebelde. Pensa, irmãos. Jesus rejeitou veementemente a adesão que sua mãe queria para a fé e tradições judaicas. Então a mãe dele queria, né, instituir, queria que ele se santificasse na fé e tradições judaicas, e Jesus, não, eu não quero isso aí para mim. Não quero isso aí para mim. Jesus preferia rir do que ter atitudes hipócritas vinda do judaísmo. Porque para Jesus já naquela época, pensa Jesus já naquela época, já havia essas fé e tradições como hipocrisia dos judeus, né? Dos sacerdotes, dos principais, né? Do povo judeu, né? Ele via os mais ricos, né? Os mais abastados, pelo menos, ele via como isso como uma hipocrisia. Vocês já vão entender por que ele via isso como uma hipocrisia. Jesus recusou a aprender um ofício que o confinasse, né, à rotina, e resolveu misturar-se com todo tipo de gente das classes desfavoráveis. Então Jesus, falam também que ele era carpinteiro, né? Seguiu a profissão do pai. Esse veja também foi colocado que pelas cartas não é verdade, né? Então eu acredito mais do que está escrito aqui, irmãos, tem mais a ver com uma criança do que, né, do que com o que está lá na Bíblia. Está muito certinho a Bíblia, né? Então Jesus recusou aprender um ofício que o confinasse a uma rotina. Ele não queria essa rotina. E resolveu misturar-se, né, com todo tipo de gente de classes mais favoráveis. Entenderam por que ele não queria estudar? Ele achava os hipócritas esses ensinos judaicos, a fé e as tradições? Por causa que
tinha muita gente desfavorável, muita gente sofrida. E eles faziam muito pesado o jugo em cima dessas pessoas. Jesus não gostava disso. Jesus não comungava com o que eles faziam. Tinha uma fé, tinha uma tradição, mas essa tradição não pegava essas pessoas mais pobres, essas pessoas, né, que viviam mais no interior, mais nas periferias das cidades, né, das vilas deles, né. E Jesus bebia com eles, conhecia as prostitutas daquele local e se divertia, conversando, discutindo e rindo, mas também era ocioso em tarefas, também não gostava muito de trabalhar. Acredito que talvez seja por causa do espírito dele, né, por ser um avatar, né? Jesus veio com uma programação totalmente diferente das nossas hoje em dia, né? Acredito que tivesse alguém com que tivesse com esse intuito do mundo espiritual de fazer, acredito que ele também seria parecido com o que Jesus fez, né? Ele não podia ser, porque para o que Jesus foi convocado a fazer, ele não podia ficar preso, né, no ofício, ele não podia ficar preso numa religião, ele tinha que sair, né? Então faz parte da reencarnação, né? Processo reencarnatório dele. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos até ter a soma necessária para fazer o que ele desejasse. Então ele ia trabalhar, mas ia trabalhar nos vinhedos até arranjar aquela soma que ele quisesse. Quando ele juntava aquela soma que ele queria, né, ele gastava tudo, né? Ele gastava tudo e, e fazia o que ele podia fazer com o dinheiro que ele tinha, né? Assim como tem a história do Pedro, né, da Casa Plataforma de Oração. Pedro também é um avatar, né? Ele veio para, ele é um espírito de oitava grandeza, né? Oitava dimensão. Nós somos de terceira, de quarta, ele é de oitava grandeza. Então ele veio aqui para o mundo terreno, né? Ele foi criado por Jesus, é um espírito criado por Jesus. Ele veio aqui para esse mundo da Terra, porque Jesus não vai vir mais, né? Jesus está enviando os seus, né? Assim como enviou o seu filho, né? Assim como Deus tinha enviado Jesus, assim Jesus enviou o seu filho de novo, né? Jesus tinha enviado, que chama o filho, né? Mas não Jesus também sendo filho, Pedro sendo filho de Deus, porque sim, Jesus também criou outros espíritos, né? Não, provavelmente não eu, não você, irmão, que está vendo, mas Jesus também cria espíritos. Ele já está no nível evolutivo que ele já consegue com Deus, né, criar espíritos, né? Não só Deus, nesse por causa do mundo do tipo de evolução que ele está em 23ª, né? Grandeza de evolução, né? Dimensão de evolução. Então está bem alto perto de nós. Então Pedro, da Casa Plataforma de Oração, também é um espírito evoluído de oitava grandeza, que ele veio aqui para a Terra para rebanhar agora, como nós estamos no Apocalipse significa revelação, ele está para rebanhar as pessoas que é para ser chamadas, assim como Jesus veio rebanhar na época, assim como Siddhartha Gautama e outros vieram rebanhar para a sua época, e Pedro veio rebanhar para a época dele, né? Nessa época dele, Deus enviou Pedro, né, para rebanhar os que estão perdidos, né? Para que eles não sejam transmigrados, para que fiquem aqui. Mas Pedro também era uma pessoa que foi do mundo, ficou até os 30 e poucos anos no mundo, né? Daí foi chamado pelo mundo espiritual, foi convencido pelo mundo espiritual, e daí, lá na casa lá da Sônia e da Sabrina, eles criaram a Casa Plataforma de Oração, e Pedro hoje lá dá palestras também, assim como os outros, né? Então Pedro também tem uma história meio assim, parecida, assim, que tange, assim, de ter saído, bebia e fazia as coisas, né? Apesar de seus defeitos, vamos dizer assim, Jesus se preocupava com as pessoas e estava com elas. Não se importava com o que os outros iriam pensar ou dizer a seu respeito. Porque eu acredito que hoje, na época como hoje, né, se você começar a se misturar muito com as pessoas da rua, com as prostitutas, com os andarilhos, as pessoas que estão na rua, as pessoas de repente vão ver você com outros olhos, né? De repente ele também não tomava banho muito, não tinha outra roupa, né? Porque não trabalhava, não tinha um serviço, não tinha nada. Provavelmente aqui, quando ele estava nesse sentido, ele não estava indo para casa dos pais, ele ficava mais na rua, ficava mais com essas pessoas do que ia para casa da mãe dele, né? Então ele aqui, provavelmente ele já era um pouco mais velho, né? Quando ele fazia isso, né? Já estava perto dos 30 anos, né? Sei lá. Mas já não tinha mais 12, né? Já
depois dos 20 e poucos anos, não sei quantos anos, mas já era, já, porque ele já podia fazer, né? Eles não iam aceitar ele se ele fosse criança dos 12 anos, porque com aquilo ele já era um pouco mais adulto, né? Quando ele fazia essas coisas. Jesus era emocional e hiperreativo, hiperemotivo, coração caloroso, compassivo e empático. Então ele era emocional, então qualquer coisa que ele via ele já se emocionava, provavelmente chorava com facilidade, né? É hiperreativo, você reagia rápido às coisas, né? Hiper emotivo também. O coração dele é caloroso, provavelmente gostava de abraçar, gostava de estar junto, gostava de sentar junto, vamos conversar. Compassivo e empático, né? Ele tinha empatia pelas pessoas, né? Então por isso que ele se doía tanto e ela era contra aquele poder judaico da época, né? Ele era contra esse poder judaico da época. Então por isso que os judeus não gostavam dele, os principais sacerdotes eles não gostavam dele. Que ele não ia muito em sinagoga, que nem diz a Bíblia, que ele sempre estava pregando na sinagoga, ensinando sinagoga. Eu acho que não. Porque eles não gostavam dele, porque por causa dessa juventude dele, né? Dessa juventude dele que não gostava dele. Porque ele era uma ovelha negra perante o povo judeu. Ele não queria saber muito das tradições deles e como eles eram muito arraigados às suas tradições. E ele queria as coisas de lado, então ele foi ficando de lado para os judeus, né? Para o pessoal, os sacerdotes e para os principais, para os ricos, né? E com certeza ele foi conhecido por isso, né? De permanecer com os pobres, com as prostitutas, beberrão, né? Bebia, né? Provavelmente por isso. Isso foi com que fez, principalmente ele já não gostava de Jesus. Daí Jesus veio, teve a revelação no deserto, veio e começou a falar as coisas diferentes. Eles ficaram mais bravos com ele ainda, né? Ficaram pegando brasa quente com a mão, né? Porque Jesus ele falava muito dessa hipocrisia vinda do judaísmo, né, com relação à presença de doenças para as outras pessoas que eles não ligavam, né? É o que diz as cartas, né? Eu não estava lá nessa época, né? Mas o que diz as cartas. Então o povo passava muita doença, muita aflição, pobreza, né? E ele convivia muito com eles, né? Então ele se doía para essas pessoas, né? Ele se doía demais para essas pessoas. Sempre defendia os desamparados, né? Ele sempre estava junto, né? Ele era como gente do povo sofredor. Ele era sofredor como os outros sofredores. Os escutava e compreendia suas aflições. Jesus se importava com o povo sofrido. Porque Jesus morava, né, na periferia dessas cidades, né? Porque os pais deles provavelmente também já não tinham muito dinheiro, então ele já era crescido nessas periferias. Então ele se doía muito, ele não queria saber das leis judaicas, né? Por causa disso. Esses estímulos na sua juventude foram o que o impulsionaram a ser um Cristo, pessoa iluminada que sabe e faz as coisas das leis de Deus. Porque até então ele não conhecia as leis de Deus verdadeiro, ele conhecia alguma coisa do que tinha no judaísmo, né? Suas leis, suas tradições. Ele teve o conhecimento das leis de Deus e depois foi sabendo cada vez mais o que acontecia, mas depois das visões que ele teve no deserto, né? As 6 semanas que ele ficou no deserto, ele saiu diferente. Ali ele foi. No deserto, realmente, ele foi iluminado. No deserto, realmente, ele foi um Cristo, né? Porque ele saiu dali iluminado. Foi ali que ele começou a sua vivência como Jesus Cristo, né? Jesus sempre combateu a miséria, a pobreza e as doenças. Isso enfurecia o que eles faziam com as pessoas, né? Enfurecia Jesus e se tornou estridente e apaixonadamente zangado, porque ele tinha uma paixão, ele queria salvar, ele queria ajudar essas pessoas, ele ficava zangado por causa deles, né? Por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes, né? Sujas, sofrendo, né? Aleijados, e ninguém dava nada, né? Ninguém fazia nada. Sendo cruelmente intimados pelos líderes judeus. Então, Jesus era intimado pelos líderes judeus, cruelmente intimado. E essas pessoas também eram cruelmente intimadas. Principalmente as pessoas, né? Que a sobrecarregavam com as leis e práticas sem sentido,
ameaçando-as com as punições de Jeová caso não obedecessem. Aquelas leis judaicas, né? De apedrejar, de fazer aquelas coisas, né? Para as pessoas, de matar. Então, e, né, colocavam um jugo pesado em cima desse povo, né? E Jesus não gostava nada do que eles faziam. Jesus gritava aos quatro ventos sua indignação com o que os principais e os sacerdotes faziam com o povo. O rei também estava junto nessa, né? Rei Herodes, né? Pois as pessoas viviam sem prazer pela vida e sem felicidade. Então, por isso, e tudo isso criou aquela personalidade que Jesus foi, né? Que sempre convivia com os fracos e com os oprimidos, né? Por causa disso, Jesus criou essa personalidade, porque já era no plano da encarnação de Jesus fazer isso, né? Jesus não acreditava no Deus dos judeus, por essas contradições encontradas por ele. Então Jesus não acreditava no que eles falavam, né? Porque era muita contradição. Eles falavam alguma coisa do Deus deles, mas faziam totalmente diferente. Então, existem coisas até hoje nesse sentido, né? As pessoas falam uma coisa, mas elas agem diferente. Tudo que seus escritos falavam sobre uma ira e cólera de Jeová contra as pessoas deixava Jesus indignado. Então Jesus não concebia, Jesus não conseguia acreditar nessa indignação, nessas coisas que eles passavam, né? Jesus não entendia o sentido das afirmações de levar uma vida de sofrimento, por nascerem já no pecado, deveriam ser julgadas e condenadas à pobreza e ao sofrimento. Mas isso era só para as pessoas pobres, né? Porque os ricos, como tem hoje, né? Os ricos, os juízes, o pessoal da política vive num mundo excelente, né? Eles vivem num mundo excelente. O pessoal que tá, o pobre tá ferrado, mas eles vivem num mundo excelente. E a mesma coisa viviam lá, para eles estava excelente, igual pro pessoal que os políticos, os juízes e tal. Eles, para eles, estão uma vida excelente. O Brasil, para eles, é o paraíso, é o mundo, né? É o paraíso. Só que para quem está passando necessidade, né? Porque eles não olham para essas pessoas, eles só querem olhar por eles. Jesus não aceitava um Deus ilógico e cruel que condenava o homem à miséria eterna. Então ele não queria saber disso. Jesus não queria, Jesus era contra. Por isso que ele era contra. Simplicidade e liberdade Jesus encontrava, né, nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas. Isso aquietava sua cólera contra o Deus judeu. Ele não acreditava nas palavras vindas dos anciãos judeus da época, né? Ele não acreditava. Ele não gostava do que eles falavam. Quando tinha 25 anos de idade, isso aqui então, como eu falei para você, já tem aqui a idade dele. Quando tinha 25 anos de idade, foi consumido por uma, então vou voltar lá, ele é errado. Quando tinha 25 anos de idade, foi consumido por uma ânsia que o consumia de saber a verdadeira natureza daquele que o criou, daquele que criou tudo que existe. Então já começou a aflorar a verdadeira sentido de Jesus, né? O seu interior. Ali com 25 anos já começou a aflorar em Jesus o que ele viria a fazer. Ali começou a aflorar, né? E ele se sentia muito bem quando ele andava sozinho nas montanhas, nos lagos, né? Nas planícies, nas colinas, ele se sentia bem, porque daí o mundo espiritual também estava com ele, né? Jesus fez uma reflexão e reviu seu estilo de vida naquele momento. E percebeu o sofrimento que causou a sua mãe e a outras pessoas pela vida que levava errada. Então, naquele momento, com 25 anos, ele parou e pensou que ele queria encontrar um Deus verdadeiro, não aquele Deus dos judeus, né? E ele começou a refletir em tudo aquilo que ele tinha feito para as pessoas que ele amava, e principalmente para sua família e para sua mãe, né? Embora sendo profundamente compassivo com os fracos e sofredores, sua natureza rebelde havia o levado a um comportamento egoísta com sua família. Então Jesus está aqui, né? Jesus era meio, tipo, não ia para casa, não gostava muito da família, porque ele via tanta coisa errada, e a mãe dele querendo que ele se santificasse, querendo que ele ficasse nas tradições judaicas, querendo que ele seja, sei lá, dentro do sumo sacerdote, lá dentro, né, provavelmente, e ele não queria. Então isso fez ele se afastar da sua família, né?
E daí ele ia para a rua e via todas aquelas coisas, aquelas barbaridades que eles faziam com o povo e ficava louco, né? A partir dali, um amor voltou a brilhar em seu coração por sua família e pelos que tinha feito sofrer. Então, a partir dali, Jesus começou a melhorar. Depois de sempre andar pelas planícies, mas com 25 anos, Jesus, né, o mundo espiritual falou para ele, passou no coração dele: agora basta, né, chega. De hoje em diante você vai ter que mudar. E daí, com 25 anos, dali por diante, Jesus mudou e ficou diferente. Já não sendo o mesmo Jesus, com certeza voltou para casa, conversou com seus pais, foi mais compassivo com aqueles que ele amava, com todos, né? E já começou a ser diferente, mas com 25 anos, né? Então, dos 12 até os 25 anos, ele era bem rebelde, né? Bem rebelde, como a gente viu aqui. Tá bom, irmãos? Então, essa é a vida de Jesus, né? A juventude de Jesus, a meninice de Jesus, a juventude de Jesus depois dos 12 anos. Coisas que não tem, né? Não tá na Bíblia, né? Mas, olhando por esse lado, né? Quem ia colocar na Bíblia que Jesus era desse jeito, né? Porque daí as pessoas não iam acreditar. Então, provavelmente por isso que eles suplantaram, né? Tiraram essas coisas da Bíblia, porque eles também não queriam passar que Jesus teve essa infância, né? Eles só queriam passar aquela parte que Jesus realmente veio e fez as coisas bonitas, porque também as pessoas talvez não iam acreditar, né? Mas é esse Jesus, até tem nos evangelhos, mas não é esse Jesus que fazia isso, fazia aquilo outro, que ele está falando das coisas de Deus. Então tem também, né? Então eles lembravam do que Jesus fazia, eles conheciam Jesus, né? Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que tem na Bíblia lá que não sabia, que os principais sacerdotes não sabiam, eles sabiam quem era Jesus. Jesus era conhecido por todos na cidade, nas aldeias onde é que ele andava ali, né? Então tem umas coisas também que tem na Bíblia também que não confere, não é verdade. Já falei isso no último vídeo, tô falando de novo, né? Mas é isso, irmãos. Espero que os irmãos tenham se entendido. Passou do tempo de novo, irmãos. Me perdoe, mas eu tenho que ler esses conteúdos completos, né? Para não ficar fazendo parte 1, parte 2, parte 3. Então Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.